Quem crê, dá glória a Jesus. Aproveita esse tempo que você está tendo aqui, dentro dessa igreja. Aproveita esse momento que você está tendo aqui. Porque tem gente que está desprezando o privilégio de ouvir Jesus falar na condição de ainda poder ser resgatado. E lá, quando ouvir de Deus sua condenação, vai gemer, vai chorar, mas não vai poder ser mais salvo. Viu, cenáculo? Aproveita esse tempo que Deus te deu para você poder ser um crente, um salvo em Jesus. Não desperdice, não jogue para trás como muitos estão fazendo agora. É meu apelo para você em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos abrir em nome de Jesus o texto de João 12. João 12. A igreja vai abrindo. Evangelho de João. 12, versículo 24. A igreja abriu? Enquanto os irmãos estão se preparando aí, Maranata a todos aqueles que nos escutam nessa quinta-feira, dia 12 de março de 2015. Estamos diretamente da sede dessa igreja em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo horadaverdade.com, campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Deus abençoe todos os nossos irmãos que se encontram na ala virtual participando, amém, dessa mesa. Texto de João 12, verso 24, que diz o seguinte: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Amém, Jesus? Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Cenáculo, pode estar sentado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu posso dizer aos amados irmãos que não é a primeira vez que serão escutar isso do pastor e dessa igreja, a nossa indignação e a nossa tristeza por aqueles que buscam agora o cristianismo como se o nome de Jesus fosse uma marca e não uma pessoa, uma obra das mais perfeitas, sagradas que Deus poderia ter manifestado para a humanidade se salvar. É triste ver as pessoas procurando o cristianismo como se fosse uma religião e não a única forma do homem se salvar. Não permita que essas ideias entrem no teu coração. Permaneça firme na convicção da fé verdadeira, irmão, porque a coisa está ficando feia. E me parece que tem gente gostando e acreditando que o evangelho possa ser modificado. Jesus precisa ser tratado como algo que merece ser amado, não como uma fórmula de sucesso para as pessoas nesse século aqui. Outra coisa que hoje também eu vou tocar aqui com os irmãos é essa vida cristã que as pessoas estão ouvindo lá fora sendo pregado por líderes evangélicos, que dá um lugar para aqueles que congregam de mordomias, porque há um conceito entre muitos cristãos prevalecendo de que a única coisa que ele tem a fazer em relação ao que Jesus representou por ele na cruz é crer que isso é perfeito e eficaz. E o evangelho não para por aí. Mas tem gente querendo acreditar que eles vão herdar o reino do céu e obter graças de Deus só pela questão de que eles dão confiança, crédito de que aquilo que Jesus realmente operou na cruz funciona. É divino, é santo, mas não é a única coisa que nós devemos fazer. Então é uma mordomia para mim acreditar que eu vim sentar hoje nesse banco para usufruir do que ele fez na cruz, sem precisar me sacrificar por isso.
sem precisar me doar por isso. Irmãos, que coisa que é essa? Aonde Deus aceitaria um negócio desse tipo? Uma fé que não precisa se pagar nada, que não precisa ofertar nada, porque já foi feito tudo na cruz. Toma cuidado com isso, irmão. A Bíblia está aí para fundamentar. As pessoas estão sentando no banco das suas igrejas, irmãos, com o sentimento de que elas não precisam fazer mais nada para serem salvas, você entendeu? A não ser cantar, louvar, orar e algumas coisas que fazem ali. E eu digo para o amado irmão, ser um salvo em Cristo Jesus não é tão fácil assim. Essa visão imediata, espontânea, natural que eles estão passando do Evangelho, isso na Bíblia não se fundamenta, não é possível. Porque é o que vai ser tratado hoje aqui, a pedido do meu Senhor. Uma vida com Cristo é uma vida com sacrifícios. Uma vida com Jesus e uma busca pela sua salvação. É uma trajetória de renúncias, de dádivas, de ofertas, e que precisam ser agradáveis a Deus. Para todo discípulo, para todo crente. O Senhor não deu uma sugestão, Ele deu um intimato, de que todos tivessem um dom com Deus, de oferecer a Ele sacrifícios que Ele pudesse se alegrar. Uma vida por Ele, da qual Ele pudesse se sentir retribuído pelo que Ele fez por nós. Então é uma expressão muito forte, nisso que eu vou pregar hoje aqui, que se chama substituição. Uma palavra original, traduzida, e muito utilizada, não só no Antigo Testamento, como também no Evangelho e nas epístolas que foram escritas pelos apóstolos que o Senhor chamou. Uma expressão que hoje quer dizer muito. Aonde está essa igreja que nós procuramos e não encontramos? Aonde estão os verdadeiros crentes desse século que nós não conseguimos mais ver? Quem são essas pessoas? Do que elas são feitas? O que há de tão especiais nestas pessoas que fazem elas ser diferentes de tudo que Deus criou e o pecado comprometeu? São respostas que a palavra de Deus faz questão de dar a mim e a você, para que não reste dúvida. E eu comecei a ler João 12, 24, de que uma vida com Cristo é uma vida onde o amor entre duas partes que se unem pela fé, o amor é recíproco, verdadeiro e recíproco. E eu queria, em nome do Senhor Jesus, que vocês abrissem o texto de Hebreus 9, 22. Vocês vão ler esse texto para mim. E o pastor, eu começo a tratar a palavra da substituição no Antigo Testamento, e vou explicar a você o que significava isso na Antiga Aliança, rapidamente aqui. Hebreus 9, 22, pode ler esse texto bem alto, em nome do Senhor Jesus, cenáculo. Amém. Então, para você que não tem conhecimento bíblico, ou até os irmãos que já leram aqui, hão de confirmar que a aliança que Deus fez com o povo de Israel exigia oferta de expiação, oferta pela culpa do pecado do homem, que conforme a lei, nenhum pecado podia ser perdoado se o sangue não fosse derramado. Por isso, no Antigo Testamento, existe ali a prática do sacrifício animal, porque o critério da lei de Deus, depois que o homem pecou e Israel fez uma aliança com ele, o critério era que o puro pagasse pelo impuro. A lei ordenava, a lei de Deus para Israel, que para que Deus se mantivesse com eles aliançados,
Um inocente deveria pagar pelo culpado. E o culpado deveria fazer a sua doação. Deus passaria a escolher a vítima desse sacrifício, e aquele que buscava com Deus o perdão deveria sacrificar o que ele tinha de melhor, mais puro, que não havia defeito. O critério da substituição, no Antigo Testamento, a prática do sacrifício lá atrás, é a sombra daquilo que Jesus cumpriu literalmente para a nossa salvação. Mas o sentido espiritual é o mesmo, não foi modificado. Nós não derramamos sangue aqui, nem sacrificamos nada aqui. Eu já vou dizer para você por quê. Mas o significado espiritual daquilo que Jesus representa hoje e daquilo que Deus tentava fazer com Israel lá atrás, historicamente, é o mesmo. O adorador e o meio de adoração a Deus, procurando exatamente com Deus o quê? Uma intimidade, uma relação, uma vida, uma comunhão. E posso dizer uma coisa para você? Israel não obedeceu o sentido exato daquilo que Deus buscava por intermédio do sacrifício e da oferta pessoal. Tanto que é verdade que um dos cenários mais tristes que o Evangelho narra para você foi quando Jesus entrou no templo para visitar o templo a fim de orar. E a gente sabe que ele também sabia que não havia condições. E o que ele encontrou lá? O que ele viu lá dentro do templo que ele tanto se enfureceu? O sacrifício como um sistema comercial, uma forma de mercado, homens tentando lucrar com isso, mas não sabendo o que Deus procurava através daquilo fazer com as pessoas, que nunca foi o sangue, que nunca foi o prazer de ver um animal ser sacrificado, mas daquele que adora, ter um meio de adoração, da qual ele pudesse valorizar a Deus por intermédio da sua oferta, do seu sacrifício. Ter uma forma de como provar a ele que aquilo que ele sente por Deus é verdadeiro e é real. E o sacrifício teve esse objetivo desde o início, que Deus procurou fazer uma aliança com o seu povo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai chegar, ou vai ser obrigado a obter a interpretação única da Bíblia toda, de que Deus ele não tem prazer no sacrifício, mas na obediência, no sentimento dos nossos corações, que foi o que o profeta disse ao homem que pecou. Deus não tem prazer em sangue, em sacrifício de animais, mas que você obedeça. Então lá atrás, essa teoria da substituição, que é uma teoria na antiga aliança, já preparava a sombra daquilo que Jesus seria literalmente para nós. Porque quando Deus enviasse o seu filho, e por intermédio da virgem, o despojasse, na semelhança de um homem comum, de um homem simples, o seu filho tinha uma incumbência e uma missão: cumprir toda a lei que Deus estabeleceu para o homem, e ele faliu, e ele aborreceu porque não cumpriu, a cumprir-se literalmente. E é um texto que o pastor, eu também quero que vocês abram, texto de Romanos 7,13, onde o sacrifício de Cristo, quando ele abre o seu precedente, segundo as Escrituras, Jesus ele se manifesta na forma de um homem comum, na forma carnal, divina e carnal, para cumprir o termo ético, penal e sacrificial. Romanos 7,13, pode ler. Amém, Jesus. Qual o interesse de Deus estabelecer todo um espaço de tempo histórico para depois mandar o seu filho, pastor? Não poderia ele ter feito logo já com Israel, ali no início
da história da queda do homem, sim, mas o que ele procurava com esse espaço, com essa demora? Preparar os homens e convencê-los de que somente um santo de Deus poderia cumprir tudo aquilo que ele exigiu. Mas tem uma coisa importante aí. Jesus, ele cumpre o termo ético da lei, ele cumpre o mais perfeito da lei, a coisa mais importante da lei. O resto foram coisas criadas pelos homens. Os irmãos entendem assim? Sabia? Quando Jesus ele vem na terra, ele vem para o sacrifício, ele vem para um holocausto vivo, e o seu propósito com o Pai era cumprir a lei perfeita que os homens não conseguiram entender e compreender. E ele diz lá nos evangelhos: vocês pensam que eu vim destruir a lei e os profetas? Vocês estão enganados, eu vim cumprir toda a lei. Lá no texto de Romanos 8:3, a palavra de Deus também confirma que quando o Senhor veio para nós, de forma literal, cumprir a lei, ele também cumpriu o termo penal da lei. Romanos 8:3, pode ler. Ok, ele tinha pecado, cenáculo? Não, mas o pecado de todos caiu sobre ele. Para ele cumprir a lei penal que estava ali na lei, ele não precisou ser moralista. Para ele cumprir a lei penal que a lei exigia do pecador, ele precisou substituir o pecador, e a morte que todos nós merecíamos caiu sobre ele para que Deus pudesse ter a justiça dessa salvação que nós estamos buscando aqui agora. Então essa substituição para ele custou cara. Esse lugar aonde ele sentou para estudar mandamento, lei, regra, missão, obra, antecipadamente ele já sofreu. A Bíblia não descreve a dor dele antes de descer, mas eu já imagino, e ela me dá liberdade para isso, porque ele tinha pleno conhecimento de que quando ele viesse para a humanidade, para ser substituto do pecador, o preço que ele pagaria, aquilo que ele precisaria doar em prol a essa salvação, não tem cálculo. A tua fé pode ter, a dele não. Ele veio para dizer aos homens: vocês esqueceram o mais importante da lei, e eu vou cumprir. E vou dar a minha vida para o pecador. Que é o que diz também João 1, verso 29. Leia. Pode ler em voz alta. Amém. Está perfeito. Cumpre o termo do sacrifício. Que parte mais interessante que eu tenho para dizer isso para você do sacrifício de Cristo? Que ele não ficou naquele amor cantado, aquele amor que você fica debaixo da sacada de alguém fazendo serenata, aquela coisa toda de comoção, de emoção. Ele cumpriu a lei, quer dizer o seguinte: ele amou. O pecado caiu sobre ele sem merecer, sem ter pecado, ele se fez pecador e foi condenado no nosso lugar. Isso quer dizer que ele amou. Daí João olha e vê: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ou seja, eis aquele que veio para ser substituto do pecador. Isso quer dizer: eis aí aquele que vai morrer por gente que não merece. Os termos que ele cumpre no seu ministério de substituição são incalculáveis. Eu estou te dizendo isso daqui
porque é o que vai servir de entendimento e compreensão e reflexão para o culto dessa noite. Ele veio para nós sem cálculos, sem estimativas, veio com um livro para cumprir, e a sua única regra era amar, ser exato e profundo, e não deixar que uma vírgula, um acento fosse tirado da parte que ele deveria cumprir. E noto que ele não precisava nada disso, não ganharia nada com isso, porque já tinha tudo. Então o Evangelho diz para mim: olha, quando esta substituição chegou para o Filho de Deus cumprir, Ele o fez literalmente perfeitamente, pois o seu amor foi profundo naquilo que ele deveria ser para o Pai Celestial e para nós que não podemos considerar merecedores dele. 1 Pedro 1, 18 e 19, Pedro diz que Jesus é um cordeiro sem mancha, sem defeito, sem mácula, pela qual Deus doou para a nossa salvação. Algo incalculável, de tão perfeito que é, que se hoje nós fôssemos aqui a juntar os seus princípios, os seus valores, os seus sentimentos, as suas linhas de entendimento, de fala, de palavra, nós saberíamos o quanto nós somos miseráveis diante disso tudo. E não hesitaríamos de hoje de se ajoelhar diante da cruz e dizer: obrigado, Senhor Jesus, pois essa salvação que chegou a mim por intermédio de uma substituição, eu não sou merecedor e digno dela. Eu não sou merecedor e digno dela. Hebreus 10, versículo 9 e versículo 10 diz que aquilo que ele realizou por nós, por intermédio de uma substituição, foi para ser um ato eterno, para sempre. Ou seja, aquilo que Deus procurava por intermédio do seu Filho, a nível de sacrifício e holocausto vivo pela salvação do homem, Deus determinou que seja eterno. Não há mais necessidade de que o homem derrame sangue, de que ele sacrifique alguma coisa em prol ao seu perdão, a sua remissão e a sua salvação, pois Deus já realizou por intermédio do seu Filho esse propósito para que todos sejam beneficiados, abençoados, como também salvos por intermédio de uma única força chamada fé. Por isso hoje nesse tabernáculo que o Senhor nos deu para cultuarmos o seu nome, não há sacrifícios humanos, não há sangue, não há exposição aqui de sacrifícios como a antiga aliança, como o Antigo Testamento. Pois por intermédio dessa renovação, como segue Hebreus também 9:13, por intermédio dessa renovação, dessa segunda aliança, por intermédio de Jesus Cristo, Deus determinou que aquilo que Ele fez seja para uma vez só, seja para sempre. E nós estamos aqui. E somos frutos, somos resposta dessa ação literal de Deus por intermédio do seu Filho para o nosso benefício. É muito importante você saber a razão pela qual você está sentado nessa cadeira agora. Como é muito importante a igreja saber qual é o seu papel e a sua missão na terra. Saber dizer aos homens qual é o plano de Deus para a salvação de todos eles. E a nossa história com Jesus começa aí. No fato de que Ele nos amou. E tudo que Ele poderia alcançar, buscar e cumprir para nos dar uma chance, Ele fez. Como disse você, a nível penal,
a nível de sacrifício, também ético, também moral, porque santo como ele ninguém é, perfeito como ele ninguém vai ser. Para poder hoje reunir pessoas como esta igreja reuniu, e dizer a elas que elas podem ter uma chance de se salvar da ira e da condenação futura que Deus vai derramar sobre os pecadores, se redimindo, se convertendo, se confessando, cumprindo o evangelho, cumprindo a nova aliança, cumprindo aquilo que ele agora pede para nós. E eu entro na questão do texto que nós lemos aqui de João. Então, como eu posso acreditar que diante de toda essa trajetória que ele percorreu para me alcançar, desde o seu esvaziamento, desde a sua renúncia, da sua humilhação, da sua dor, da sua morte, do seu sacrifício, da sua dor, para mim chegar aqui, sentar no banco e achar que o resto da história vai ser cumprida pela igreja por intermédio de cantorias e orações, irmãos. Como que eu posso acreditar que a fé no evangelho, no santo nome de Jesus, é isso? Que uma pessoa entre dentro de uma igreja como essa, anos da sua vida, para marcar uma presença física aqui, no propósito de dizer que ela torce, que ela aplaude, para que o nome de Jesus seja conhecido, divulgado, como se isso fosse uma marca. Estou te dizendo, o nome de Jesus precisa ser conhecido. Eu digo para você, muito mais do que conhecido, divulgado e pregado, também amado, porque a substituição que ele cumpriu, é dever nosso também cumprir. E você lê o texto comigo, e uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus começa a tratar ali no versículo 24, é que uma semente não pode gerar vida, não pode dar fruto, se ela não morrer para ela mesma. Por favor, indivíduo, lê o texto bem alto agora em nome de Jesus. Pode ler. Pode ler. João 9, 24, 12, 24, né? João 12, 24, leia em voz alta, por favor. Pode ler em voz alta. Amém? A primeira coisa que ele entra, o assunto que ele trata, no que diz respeito a uma vida com ele, é dizer: vocês estão sendo beneficiados porque alguém morreu. Porque aquele que Deus enviou, substituiu a vossa condenação. E há perspectivas de que isso cresça se você buscar. Há benefícios, há respaldos que Deus pode te dar se você buscar. A graça, a misericórdia de Deus é viva e dura para sempre, porque alguém agora se representa e pagou esse preço. Oh Senhor, obrigado por isso, pelo Senhor ter morrido por mim, por o Senhor ter sido doado por mim. Tchau, estou indo embora. Domingo eu volto, quinta-feira eu volto, para falar isso de novo para o Senhor, e render graças ao Senhor, e render o teu nome, glorificar o teu nome, tocar trombetas em teu nome, falar do teu nome, gritar o teu nome. Se ele estivesse aqui,
ele falaria exatamente a mesma coisa que ele tratou com você. Esta semente não está só no dever do que ele cumpriu, mas também no dever daquele que vai o seguir. Porque agora está determinado que esse dom que Jesus representou, exemplo para todos nós sermos beneficiados, também faça parte da experiência e do exercício da fé de todos aqueles que vão dizer que são crentes nele. Porque a vida que ele deu para nos salvar, ele também vai pedir a tua. Abre o texto de Mateus 16, 24. Pode ler bem alto em nome de Jesus. Lê bem alto de novo, Senado. Amém. Ele está dando por condição que aqueles que queiram ser salvos por Ele e terem uma vida com Ele, devem incorporar o seu sacrifício. O seu sacrifício serve de inspiração e meta para todos os pontos da vida de um cristão. É o que você está lendo aí agora. O sacrifício de Jesus deve sim ser espiritualizado em todos os pontos da vida de um cristão. Vai lá, pega a tua cruz, renuncia a si mesmo, vem e me segue na mesma condição, com amor e com toda a sua vida. Porque a substituição também é para mim, é para você. A substituição que ele cumpriu, nós também vamos ter que cumprir. Então não tem mordomia no Evangelho não, irmão. O lugar que você está sentado aí, o lugar que eu estou aqui agora, não é cômodo para nós. Há benefícios, há promessas, há bênção sim. Mas não é de graça como eles estão pregando. Não é fácil como eles estão falando por aí. Como também não saem de um culto só. Não chegam para nós num dia só. Deve ter uma vida. Deve-se ter uma história com Ele. Um cumprimento de dever, de metas. Que o glorifiquem, que o reconheçam, que o exaltem. Agora, rapaz, você pensa que você vai ter uma vida com Jesus porque você tem uma camiseta com o nome dele? Porque a igreja que você vai lá tem a placa dele? Agora você acha que você tem o direito de dizer que você é evangélico, que você é cristão, pelo simples fato de que você tem um batismo nessa fé? O que eu estou pregando aqui está além de toda essa religiosidade, dessa formalidade. Está sendo definido hoje aqui nessa noite. É que o sacrifício no Evangelho é uma meta tão importante, tão fundamental, quanto aquela que você também cumpre na fé. Jesus, eu te aceito como único Senhor e Salvador da minha vida. Porque se nós não estivermos dispostos a fazer o que Ele fez por nós, Ele já determina aí por intermédio da sua palavra, que nós não somos dignos dEle. Agora eu pergunto para os irmãos aqui nessa noite, será que o povo está querendo ser provado e sacrificado para que Jesus seja beneficiado? Irmãos, a teologia que mais prega hoje dentro da igreja é humanística. O que mais se fala dentro da igreja hoje é antropologia. As pessoas estão mais interessadas em falar dos problemas humanos, dos problemas da vida,
do que recompensar, engrandecer e enriquecer Cristo. A fé cristã virou uma vaidade em cenáculo, uma imposição religiosa. E está aí a minha indignação, irmãos, porque esses homens que estão envergonhando o nome de Cristo e mudando o evangelho, não foram eles que morreram por você, não foram eles que pagaram a conta dessa igreja, irmãos, a conta das nossas almas. E o povo não percebeu que a substituição que eles poderiam cumprir como forma de agradecimento e agradecimento ao Senhor, eles estão aplicando para outros fins. Sabe qual? Mandando soltar o bandido e crucificar o santo de Deus, porque nunca vieram para servir a Cristo, entraram no cristianismo para alavancar carreira própria. Se quisessem ser servos de Cristo, estariam prestando atenção no que o evangelho fala agora, estariam compreendendo e entendendo o motivo de estarem aqui dentro de uma igreja, ou então pregando dentro de uma. Eles falam tão facilmente: sou bispo, sou apóstolo, como se isso fosse uma coisa normal, facultativa, como se fosse uma questão acadêmica falar isso. E nós compreendemos do evangelho, amados irmãos, que todas as coisas que nós realizamos em pró da fé cristã, todas elas visam um único objetivo: engrandecer aquele que merece, glorificar aquele que merece, fazer com que a sua luz brilhe mais do que o dos homens, fazer com que ele seja grande e único nas nossas vidas. Então, para o meu Senhor, ninguém pode seguir a Ele se não estiver disposto a se sacrificar por Ele, a ter uma vida de renúncia, de abstinências, de submissão e obediência a Ele. Chego na conclusão de que se batizar é fácil, chego na conclusão de que ter uma igreja ou abrir uma é fácil, mas ter uma vida com Cristo não é para qualquer um. Ter uma vida com Ele não se conquista num dia só, não se adquire com versos, com poemas citados, com manifestações simpatizantes, como essa marcha para Jesus. Isso aí é uma ilusão, isso é uma teoria. O fato do evangelho, que aquele que morreu por mim e deu a sua vida por mim, pede a minha vida agora em troca. E deixa claro que não há outro jeito do homem se salvar, senão entregando a sua vida a Ele. Interessante isso. Jesus deixa claro: quem não quiser cumprir a substituição como meta de salvação por mim, não é digno de mim. Eu não quero eles, entendeu? Então eles estão perdendo tempo aqui na igreja aqui, porque entram aqui para namorar, para casar, para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ter oportunidades, alianças humanas e relações públicas. E se hoje eles estiverem aqui nessa igreja, vão ser enxotados daqui, pelo que eu estou pregando. Vão procurar o bar do Zé, porque aqui no cenáculo vai deixar claro a eles o Espírito que fala aqui e o Evangelho que se prega aqui, que esta igreja existe para servir o Redentor. Racaporia Senere Estéria, não é para promover homens. 1 Pedro 2,5, Pedro ele deixa claro que Deus estabeleceu em Cristo um sacerdócio santo, pela qual o dom desse sacerdócio é apresentar
a Deus, a Jesus Cristo, sacrifícios que o Evangelho aceite, que Ele seja glorificado. O dom que o Evangelho preserva, zela, o dom que o Evangelho divide com a igreja, tem por objetivo beneficiar o próprio Evangelho, não o homem, e torná-lo ele uma pessoa dedicada, empenhada e profunda, fazer Jesus feliz. Então, pastor Daniel, não é justo. Eu pensei que eu estava entrando na igreja para me realizar. Agora o senhor está pregando que eu entrei aqui para realizar o Salvador. Pois é, o preço que ele pediu para não te condenar. E é o preço que nós temos a pagar. Como forma de dizer a Ele: nós te amamos, Senhor. Mateus 10, 39, lê o texto. Pode ler em voz alta. Pode ler, irmão. Pode, manda bala aí, porque o povo vai estar atrasado aí. Mateus 10, 39, lê. Fala de novo, que acho que você não está entendendo o que você está lendo aí. Lê de novo. Uma das pregações mais duras e mais difíceis que o Senhor fez para quem quer seguir Ele, sabia? Que a morte dele não deve ser despida do seu significado quando chegar a nossa hora. Que se for necessário morrer por Ele, morra por Ele. Porque aquele que guardar o seu direito de viver em qualquer circunstância, ele não merece a vida eterna que Jesus veio dar. Aquele que achasse no direito de se preservar do sacrifício que a fé exige, ele não merece a vida que Jesus veio dar. Aqui quem ganha a vida perde, e quem perde a vida por amor a Ele ganha. Chegamos a uma conclusão do que ele disse no texto que eu li com você de João: aquele que odiar a sua vida no mundo. Eu fiquei pensando nesse texto hoje o dia inteiro. Aquele que odiar a sua vida no mundo, ele aguardará para a vida eterna. Isso é forte, mas não é pregado, não é refletido. Aquele que odiar a sua vida no mundo, ele aguardará para Cristo, para a vida eterna, para os planos espirituais, para os planos eternos. O que seria odiar essa vida no mundo? Seria considerá-la como lixo. Pois a vida que o crente mais ama, mais preserva, mais luta por ela, é aquela que Jesus veio dar, é aquela que Ele veio trazer. Maracaporiá serrevestéria. Ou seja, uma vida pela outra, né? Você dá a tua vida e eu dou a minha, e é eterna. Mas se você quiser ganhar a tua vida à custa do desprezo, da discordância, da frieza em relação a mim, eu digo a você: você está perdendo, porque eu vou tirar ela de você. Então a igreja nunca, jamais, ela vai se dar ao luxo de ficar pregando em cima do púlpito, como as pessoas devem desfrutar das maravilhas dessa terra. Porque se ela fizer, ela está contrariando esse texto aí. Qual é a dedicação do evangelho na igreja? Fazer você odiar a vida do mundo, para ganhar a eterna que Jesus veio dar.
Agora, se você não concorda com o que o pastor está falando, tira esse texto da tua Bíblia, rasga ela e tchau, arrivedete. Boa noite para você, Cinderela. Eu vim sentar aqui hoje, sabe, pastor Daniel? Vim sentar aqui hoje nesse banco, entendeu? Para me espiritualizar, entendeu? Me sentar neste banco para receber a minha bênção. Quero sair daqui com a minha vitória na mão. Quero sair daqui com a minha chave da vitória na mão. Quero sair daqui com os meus problemas solucionados. Gente, meu santo Deus, é o que mais se vende por aí, mas não é real. Deus não está tratando por intermédio da morte e da ressurreição do seu filho os planos que você vai desfrutar aqui nessa vida. Ele vem te falar de algo maior e melhor do que isso, de um direito que Jesus ganhou na cruz por você, que você não tinha, e que Ele quer que você valorize tanto, que você busque tanto e priorize tanto esse reino absoluto de Deus. E quando isso for forte dentro de nós, essa vida que está aqui não prestará mais para nada. E eu não estou dizendo que vai deixar de viver, nem de pagar as contas, nem de cuidar da família, nada disso. Você vai estar desprendido dos compromissos e dos embaraços para provar a este mundo que você é alguém. E estará inteiramente devoto, entregue, aberto para ser alguém no céu. Entrou uma retardada outro dia da Renascer, defendendo a Bispa Sônia de um texto que eu escrevi, a Soninha dos gays. E eu tenho motivo para dizer que ela é a Soninha dos gays. Depois você pode ir lá, ler lá, você vai entender meu significado de uma coisa que ela falou. Mas a mulher quis refutar a minha crítica como pastor em relação a esse ministério, baseado no que ela ganhou dentro da igreja. Irmãos, é uma carta. A mulher escreveu 3 comentários de 600 linhas, baseadas no que ela ganhou financeiramente, no que ela lucrou financeiramente. A mulher só falava de conquista na terra. Eu tive pena, eu tive dó, porque uma pessoa desta, que se sente realizada, que se sente abençoada, porque ela tem a matéria ou a imposição material, ela delira, ela não conhece nada de Cristo, nada. Fizeram a cabeça dela. Agora aquela que se coloca diante da graça para contar das suas experiências espirituais, dos seus momentos difíceis para servir a Cristo, das suas lutas para amá-lo constantemente, das suas missões, das suas consagrações, aquela que entra debaixo da graça de Cristo para falar da sua insistência em apresentar a Ele uma obra de sacrifício santa, impecável, para Ele ser glorificado. Essa entende a linguagem do céu, porque é a prioridade de quem quer subir. Paulo fala em Filipenses 2,5 que nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo, que se esvaziou da sua forma, do seu ser, para servir a nós. Irmãos, que vós tenhais o mesmo sentimento de Cristo, que não usurpou ser quem Ele era, Deus, mas nos serviu. Ou seja, aquilo que Ele executou quando nos amou, aquilo que Ele cumpriu quando Ele nos amou, não deve ser despido do seu significado quando entra como ordenança para nós, porque da mesma forma que Ele nos amou, Ele nos convida a amar. E é nesse evangelho que eu me prendo, que eu reflito, que eu me inspiro, que eu também me disciplino e vejo quanto sou miserável, quanto ainda devo para esse amor que Ele me amou. E pode ter certeza de uma coisa, meu amado, é o caminho que Ele pediu para todos nós aqui seguirmos. Não há ascensão, não há salvação sem cruz, não há salvação para o homem sem a renúncia,
sem o amor absoluto, pleno, verdadeiro, sincero para Ele. Não há salvação sem sacrifício, cenáculo. Por mais que não seja para a nossa expiação, é para a nossa prova de amor. Por o interesse de que Ele se convença, nós o amamos. Por isso, quando você vai saber do povo, irmãos, o que eles fizeram dentro da igreja todo esse tempo, baseado nessa pregação, você vai chorar. Porque você vai sentir falta de escutar, de ouvir testemunhos que engrandeçam o Senhor Jesus por intermédio de alguém que renunciou. Porque o que nós estamos enxergando hoje é uma corrida para ver quem pode mais e quem tem mais. E a igreja fiel não está nessa corrida. Nós não estamos nela. João 6:53. Pode ler esse texto em nome de Jesus. Somente o primeiro, depois, se você quiser ler o resto, fica à vontade. Pode ler bem alto, cenáculo. A verdadeira pregação para dar significado do que é a Santa Ceia dentro dessa igreja. Toda essa pregação do Senhor aí, até o versículo 56, gira em torno exatamente de qual é a forma celebrativa mais importante da igreja, o seu significado mais importante, a refeição sacrificial dessa igreja que é a Santa Ceia. Qual o significado mais importante de que todos nós vivamos pelo que Ele quer, vivamos por Ele. Eu sei que os amados irmãos estão acostumados a ver o pastor abrindo esse texto aqui, quando é pregado isso, porque não tem texto mais importante que Jesus pregou para dizer a nós que estamos aqui qual é a forma que Ele quer que a gente sirva a Ele. Comendo da carne dEle e bebendo do sangue dEle. É óbvio que não vamos cumprir isso literalmente, mas faremos de maneira espiritual. E pode ter certeza, Santa Ceia dentro da igreja não é para matar a fome. Santa Ceia dentro da igreja é para celebrar uma comunhão com este amor que eu estou pregando aqui agora. Porque quando eu vou para a mesa preparar a Santa Ceia que a igreja vai celebrar Cristo, eu vou com esse pensamento de que Deus não nos deu um Salvador somente com uma presença física, de que o Salvador que Ele enviou para nós, enviou cheio de sentimentos, de amor sincero, de amor profundo por nós. Agora eu estou aqui para partir o pão e pegar o cálice em nome de Jesus Cristo, somente com a minha forma e minha parte material, pois sentimento e coração eu não tenho aqui para celebrar. Muitos estão assim hoje dentro da igreja. Eles não têm uma vida com Cristo, mas celebram como se tivessem. Paulo até faz uma crítica lá em Corinto, em 1 Coríntios 11, versículo 24 ao versículo 31, de que todos se examinassem, porque essa refeição que é distribuída dentro da igreja, ela não pode ser feita de maneira artística, ela precisa ser realizada e praticada com vida. Você entendeu? Há aqueles que dizem que somente os batizados podem cear dentro de uma igreja. A lógica diz isso, mas o sentimento do evangelho fala que eu preciso muito mais do que um batismo para celebrar a morte,
o sacrifício de Jesus na minha vida, o amor que Ele sente por mim. Daí Paulo entra na questão. Aquele que come e bebe, indignamente ele come e bebe para a sua própria condenação, porque ele não discerne o corpo de Cristo. E o que é a falta do discernimento do corpo de Cristo? Representa para essas pessoas, de que elas não enxergam o que elas estão celebrando ali, encenam uma coisa que não são, representam ali religiosamente uma coisa que na essência elas nunca viveram nas suas vidas. Pois o critério de Deus com o sacrifício desde o início, eu te disse isso, é que aquele que adora e os meios de adoração tem um vínculo pessoal e íntimo com esse Deus. Nos foi dado um Salvador com muito mais do que uma presença humana, cheio de amor, misericórdia pelas nossas vidas. E agora eu venho aqui, entro aqui para partir o pão e tomar desse cálice como se eu merecesse, ou então como se eu estivesse cumprindo uma obrigação religiosa. Muito mais do que isso. O que deve ser expurgado, vomitado para fora hoje, da tua parte, de achar que Deus precisa desse cultinho baseado em devoções fingidas, mentirosas e formalistas. Ele quer alguém que adore em espírito e em verdade. Ele quer alguém que ame de verdade. Então todas as vezes que você partir esse pão, que você tomar esse cálice, lá em Mateus 26, 26 está a ordenança dessa celebração. Você faça por mim, em memória de mim. Então, se uma semente, ela não cair na terra e morrer, ela não pode produzir vida e nem fruto. Se ela não morrer para si mesma, ela não pode gerar vida e nem fruto. Ele não pregava só de si mesmo, ele também falava de nós. Que se nós não estivermos dispostos a morrer para nós mesmos, nós não vamos ter vida com Ele. Você entendeu? Se nós não conseguirmos nos desligarmos dessas partes de interesses que guerreiam contra a fé, para viver por Ele e pelo que Ele quer, nós não temos chance nenhuma de salvação. Está descartada a possibilidade de que esse que deixou Cristo para viver a sua vida e levou a etiqueta do cristianismo como se isso fosse meta do evangelho, esse cara está descartado que ele vai subir. Pela própria palavra do Salvador, se ele não tiver uma comunhão e uma vida com Cristo intacta, impecável, agradável a Deus, ele não tem direito algum na herança eterna dessa salvação. Acho bom você pensar nisso. Aqueles que entram dentro da igreja pensando em si mesmo, na sua vida, nos seus planos, nos seus direitos, o Evangelho está descartando completamente de que haja um espaço para Cristo trabalhar aí. Examine o homem a si mesmo e julgue ele a si próprio, se ele está nesse corpo sagrado ou não. Porque para estar aqui, você tem que ter vínculos verdadeiros com Cristo. Uma igreja todo mundo pode ter, mas uma vida com Ele, nos dias de hoje, já é raridade. E nós não podemos ficar sem isso. Ele subiu. O tempo dele ser glorificado se cumpriu. E a cadeira da substituição, a igreja sentou nela. E o resto desse caminho quem vai percorrer é ela. Está lá o livro de Atos, para te provar que o resto dessa caminhada quem vai cumprir somos nós. Quem vai cumprir somos nós.
E eu te pergunto aqui hoje, amado, você faz parte dessa igreja? Você é feito desse crente que nós estamos pregando aqui? Há em você propósitos de amar a Cristo como Ele te amou, com sacrifícios e substituições. Não sou eu, é Ele agora. Não sou eu, é Ele agora. Essa é a oração da igreja. Não sou eu, é Ele em mim, é Cristo em mim. Você tem propósito aqui? Então você não vai fazer cara feia para mim, nem cara de assustado. Você vai chegar numa conclusão comigo nesse culto do que você precisa fazer. Vai abandonar essa etiqueta que você criou aí, de um crente que você não é. Vai parar de buscar o nome de Jesus pelas metas pessoais. Vai parar de ficar brigando dentro dessa igreja para poder ter o lugar e o espaço da mordomia e incorporar o espaço do serviço, da dádiva e do sacrifício. Vai parar de ficar rejeitando agora tua parcela, o teu dever, e provar a Ele que o teu amor é verdadeiro e não uma cantata evangélica. Porque caso contrário, não é só no reino do céu que você não vai entrar, no cenáculo da fé também. Porque a nossa relação aqui vai ficar insuportável. Porque eu não vou poder mudar o evangelho do meu Senhor para te agradar, para te fazer feliz. Então você vai ser obrigado a se retirar, porque essa igreja aqui é dele. E a nossa meta no século 21 não é ficar, é subir. Quando o Senhor te der uma tarefa e uma missão na fé para você cumprir, lembre sempre, para você poder ter as compensações da fé, você vai primeiro morrer para você mesmo, porque não há como seguir Ele amando mais a vida, mais os homens do que Ele. Nós vamos ter que odiar a vida desse mundo, como mesmo Ele falou, para que a vida que Ele nos trouxe chegue até a nós. Realmente, a sensação que eu tenho como homem é que eu estou perdendo aqui, mas não é a sensação que eu tenho como cristão. Há coisas nesse mundo que eu sei que eu não vou conseguir alcançar, mas sei que vou alcançar muitas com Ele, no reino onde Ele está. Nós sempre vamos se sentir incompletos aqui, fora desse mundo e diferente das pessoas que estão lá. Não tem como um crente ficar harmonizado com aquilo que está ali fora, ou então não é crente. Mas o céu, irmãos, e aonde Jesus está agora, quando a igreja ora e invoca, Ele vem sobre nós. E o meu Senhor disse o seguinte, que Ele estará com o crente até a consumação disso que eu te preguei aqui. Não arredará o seu pé um instante, um minuto, daqueles que levam a cruz dele agora por Ele, daqueles que agora levam a sua cruz por amor a Ele. O meu Senhor determinou que Ele estará junto até que esse caminho se termine. Não podemos ficar de fora, temos que estar dentro agora. E Deus está te chamando para um compromisso maior. Jesus está te chamando para subir mais alguns degraus nisso que você começou com Ele. Pois a nossa história e o nosso propósito com Cristo não termina quando o aceitamos, começa quando nós o aceitamos.
só vai terminar quando nós conseguirmos levar essa cruz para o céu, entregar a Ele e dizer a Ele: Senhor, obrigado por esta salvação que o Senhor deu a mim, pois esta salvação muito, Senhor, eu busquei e amei, e está aqui, estou pronto para te devolver, estou pronto, Senhor, para te glorificar. Como disse ele, a salvação é daqueles que perseverarem até o fim. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.